Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães para falar dos times do futebol brasileiro e dos campeonatos que estão em curso. Brasileirão 2020, 13ª rodada, chegou ao seu final e o canal vem fazer aquele resumo da rodada, fazendo aquele resumo regionalizado. Os 4 do Nordeste, os 4 lá do Sul, e agora vamos fazer aquele resumo dos 4 times do Rio de Janeiro. Os 4 cariocas, fazer aquele resumo do desempenho, do que aconteceu com Flamengo, Fluminense, Vasco e Botafogo, na qual tivemos clássico carioca. Então eu peço a você, meu amigo torcedor do Flamengo, do Fluminense, do Vasco, do Botafogo, eu peço que você curta, compartilhe, inscreva-se aqui no canal Resenha com Magalhães, dê o seu like, ative a notificação, coloque os comentários, entre no nosso WhatsApp, que é o 022 9922 54512, está aqui na descrição do canal, diz o seu nome, o time que você torce, e se quiser ajudar o canal a crescer, aqui embaixo você pode se tornar membro. Chegar aqui um pouquinho mais para trás, isso, tá bom. Vamos lá, galera. Bom, tivemos o clássico no domingo, Botafogo e Fluminense. Jogo empatado, 1-1, ruim para os dois. Tô dando uma olhadinha aqui rápida. Ruim para os dois. Aqui, onde é que tá? Ruim para os dois, 1-1, mas mais uma vez o Botafogo fez um jogo bem parelho, bem equilibrado. Lógico, tecnicamente deveu muito os dois times. E o Botafogo empata. É o time que mais empata no Campeonato Brasileiro, empata de novo. Resultado horroroso para o Botafogo. Muito mais para o Botafogo do que o Fluminense. Foi ruim para os dois, mas muito mais para o Botafogo do que para o Fluminense, que o Botafogo continua na zona do rebaixamento. E o Fluminense se mantém ali pelo meio da tabela, que é o que eu pelo menos imaginava. Ninguém estava imaginando o Fluminense brigando pelo título, e nem o Botafogo. Vamos ser bem honestos, esta é a verdade. Então, o Botafogo me surpreende na parte de baixo da tabela. Eu vou ser bem sincero. Me surpreender não me surpreende. O que está me chateando é que o Botafogo não vem jogando mal para estar na parte de baixo da tabela assim. Tem time jogando muito pior do que o Botafogo e não está na parte de baixo da tabela. Aí isso está me incomodando. Mas, elenco, a gente sabia que o Botafogo ia ter dificuldade nesse Campeonato Brasileiro. Mas pelo futebol, por alguns jogos que vem fazendo, não era para o Botafogo estar na zona do rebaixamento. Mas é um time que empata demais. Aí é bem complicado, e como eu falei, o empate não é bom. O empate é ruim. Tivemos a vitória do Flamengo, 3-1 em cima do Atlético Paranaense. Flamengo, depois daquele sapeca lá, iaiá, de 5-0, independente de tudo que aconteceu, o Flamengo está dando uma reviravolta. Já tem muitos fazendo uma certa ligaçãozinha do que aconteceu ano passado, o sapeca que o Flamengo tomou do Bahia, de 3-0 lá, e depois o Flamengo desandou a ganhar, e porra, embalou e foi embora. Já estão começando a fazer, e dentro de uma lógica, até tem, só que o jeito que o Flamengo está jogando algumas vezes não está me agradando. Tipo, o que jogou pelo primeiro tempo eu não gostei, um time reativo. O Flamengo não tem a menor necessidade de jogar dando a bola para o adversário. O Flamengo só melhorou quando voltou a jogar a lá Jorge Jesus. Quase todas as vezes que o Flamengo joga a lá Domenech Torrent, o Flamengo joga mal. E quando joga a lá Jorge Jesus, o Flamengo joga bem. Foi isso que aconteceu nesse jogo. No primeiro tempo, o Atlético Paranaense foi muito superior e poderia ter saído ganhando o primeiro tempo, não ganhou. No segundo tempo, quando o Flamengo foi a lá Jorge Jesus, o Flamengo comandou o jogo e ganhou. E o Flamengo vem subindo na tabela. Hoje, se eu não estiver enganado, o Flamengo acho que é o 4º colocado. E o Vasco jogou fora de casa, jogo muito complicado contra o líder do campeonato, um time que só está disputando o Campeonato Brasileiro,
O foco é só no Campeonato Brasileiro. E eu estou falando em todos os vídeos. Se o Atlético Mineiro não for campeão brasileiro, vai ser vergonha. Se o Atlético Mineiro não for campeão brasileiro e ganhar o Campeonato Brasileiro muito antes de acabar, vai ser vergonha. Porque a grande maioria está disputando uma porrada de campeonato. Os grandes rivais estão disputando Copa do Brasil, Libertadores, e o Atlético Mineiro não está disputando nada. Então é obrigação do Atlético Mineiro ser campeão brasileiro. Eu sei que a torcida do Flamengo vai ficar puta, mas essa é a verdade. Porque se o Flamengo tivesse só no Campeonato Brasileiro, focado só no Campeonato Brasileiro, não tivesse dividindo nada, o Flamengo ia ganhar esse Campeonato Brasileiro com o pé nas costas. Sei que a torcida do Botafogo, do Fluminense, pode ficar puta. Mas essa é a verdade. Se o Flamengo só tá em um campeonato, só no Campeonato Brasileiro, com o elenco que tem, o Flamengo ia ser campeão brasileiro com muitas rodadas de antecedência. Porque tem elenco, tem time para isso. Mesmo eu não gostando muito do jeito que o Flamengo joga de vez em quando, mas tem time para isso. Mas não é isso que está acontecendo. O Flamengo vai começar 2 batalhas aí contra o Atlético Paranaense. Depois tem mais um jogo pela chave da Libertadores. Depois começa as oitavas de final. Ou seja, vai ter que se dividir. O Botafogo vai ter que também se dividir com a Copa do Brasil. O Botafogo tem todas as chances de passar, porque pega um time, a princípio, mais fraco dessas oitavas de final, que é o Cuiabá. Então pode passar. Então, amigo, o Flamengo vem subindo. Desde aquela sapecada, vem subindo. E o Vasco, como eu falei, jogou contra o líder do campeonato, que é o Atlético Mineiro, que começa a disparar, já está a 5 pontos do segundo colocado. Tem obrigação de ganhar. O Vasco saiu ganhando, depois tomou uma sapecada de 4-1. Segundo tempo conseguiu segurar, o jogo deu uma caída, conseguiu segurar. Mas hoje jogar contra o Atlético Mineiro em Minas, dificilmente alguém vai ganhar. Pode acontecer? Pode acontecer. Mas é muito, muito difícil, eles estão com muita velocidade, preparo físico monstro, o time quase não muda, os jogadores se preparam só para aquele jogo, respiram só o jogo, porque só estão fazendo aquilo. O Vasco tem as suas limitações, o Vasco vem caindo muito também. E com isso, bom, empate entre Botafogo e Fluminense, para mim é muito normal, um clássico. A vitória do Flamengo sobre o Atlético Paranaense, mesmo que o Atlético Paranaense estivesse com o time principal, a vitória do Flamengo não era nada de mal, era favorito. E a derrota para o Atlético Mineiro do Vasco, também, meu amigo torcedor do Vasco, não tem nada de anormal. Perder é muito ruim, mas, porra, você tem que ter o pé no chão. Quem é que tem mais time? Quem é que tem mais elenco? O Atlético Mineiro ou o Vasco? Porra, o Vasco. O Atlético Mineiro, desculpa. O Atlético Mineiro. Então a gente tem que ser realista com algumas coisas. Então o placar, para mim, não teve nenhum absurdo nessa rodada. Na próxima rodada, a 14ª, o Flamengo pega o Sport Recife, joga contra o Sport, em casa. O time do Sport é um time chato, do Jair Ventura, que joga reativo, tem uma boa defesa. O Flamengo vai ter que trabalhar muito, vai ter 2 desfalques muito complicados de se repor, não vai ter a Arrascaeta, não vai ter a Vitor Ribeiro, porque estão nas suas seleções. O Flamengo não tem o Rodrigo Caio ainda, e não vai ter o Isla, que está na seleção do Chile, o Arrascaeta Uruguai. Então, muito complicado, mas mesmo assim o Flamengo é favorito. Temos o Botafogo jogando contra o Palmeiras no Rio. Jogo complicado, o Palmeiras não vem jogando bem, mas é o único invicto do campeonato. Mas o Botafogo pode complicar, porque o Botafogo pode fazer um bom jogo. Tá faltando um pouquinho de sorte ao Botafogo também, precisão também. Mas é um jogo complicado do Botafogo, mas dá para o Botafogo surpreender e ganhar esse jogo. Temos o Fluminense jogando fora de casa contra o Lanterninho Goiás. Bom jogo. Para mim dá pro Fluminense ganhar. O Fluminense tem os altos e baixos, mas dá pro Fluminense ganhar. O time do Goiás é bem limitado mesmo. Dá pro Fluminense ganhar. E temos, cadê o outro? Cadê o Vasco da Gama? O Vasco da Gama joga contra quem? Cadê?
Ah, o Vasco joga fora de casa contra o Bahia. Bahia é um time que está desesperado, é o primeiro time fora da zona do rebaixamento. Time com Mano Menezes. O elenco do Bahia não é ruim. O elenco do Bahia tem jogadores bons, tá chegando jogadores aí, o Anderson Martins até que jogou no Vasco, tem o Elias, não sei se vai ter a volta do Rodriguinho. O Bahia precisa ganhar de desesperado. O Vasco também precisa ganhar, que o Vasco vem de uma queda vertiginosa. É um bom jogo, mas também dá. Dá pro Flamengo sair vitorioso na próxima rodada, dá pro Vasco sair, Fluminense, dá para os 4 cariocas ganharem na próxima rodada. Mas nesta rodada, a classificação ficou o seguinte. Agora, o melhor carioca é o Flamengo, em 4º lugar, com 21 pontos. O segundo melhor carioca é o Fluminense, na 8ª colocação, com 18 pontos. Logo abaixo, em 9º, o Vasco, também com 18 pontos. E o pior carioca é o Botafogo, na zona do rebaixamento, vice-lanterna, o Botafogo numa situação muito complicada. O Botafogo, nos últimos 5 jogos, não teve nenhuma vitória. Então não é injusto o Botafogo estar na zona de rebaixamento. 5 últimos jogos, o Botafogo não teve nenhuma vitória. Vasco da Gama, nos últimos 5 jogos, foram 2 vitórias, 2 derrotas e um empate. Meio a meio. Fluminense, exatamente a mesma coisa do Vasco. Por isso estão iguais no ponto. Fluminense também nos últimos 5 jogos. Olha que engraçado. Quando o Fluminense ganhou, o Vasco perdeu. E quando o Vasco ganhou, o Fluminense perdeu. Olha lá, parece que eles estão nivelando. O Vasco ganha numa rodada, o Vasco ganhou, o Fluminense perdeu. Na outra, o Fluminense ganhou, o Vasco perdeu. Aí na outra, o Vasco ganhou, o Fluminense perdeu. E assim. E nessa rodada, apesar que está errado aqui, né? Que nesta rodada o Vasco não empatou, o Vasco perdeu. Tá vendo aqui? Tá vendo aqui? Tá erradaço. Tem que melhorar isso aqui. Deixa eu colocar melhor aqui. Vasco da Gama, deixa eu dar uma olhada aqui agora. Agora sim, não, não tá igual não. Desculpa, que tava a classificação aqui errada. O desempenho do Fluminense é melhor. O Fluminense tem 2 vitórias, 2 derrotas e um empate. E o Vasco, nos últimos 5 jogos, o Vasco só tem 1 vitória. Tem 3 derrotas, 1 vitória e um empate. Então, o desempenho do Vasco é caindo. O do Fluminense está ali no meio termo e o do Flamengo vem decolando. O Flamengo, nos últimos 5 jogos, o Flamengo teve 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. É o desempenho do Flamengo nos últimos 5 jogos. O Flamengo vem melhorando aos pouquinhos. Então, meus amigos, essa foi o resumo. Tivemos 1 vitória, 2 empates e 1 derrota. Não foi dos piores a rodada para os cariocas, não. Já teve rodada que os cariocas foram melhores, mas nessa rodada os cariocas não são os piores, não. Os nordestinos e os sulistas estão com desempenho pior do que o Rio de Janeiro neste momento. Não estou falando em tabela, estou falando de conjunto. Os 4 do Sul, os 4 do Nordeste, os 4 aqui do Rio. O do Rio não foi dos piores, não. O Nordeste teve 1 vitória, 2 derrotas e 1 empate. Aqui no Rio tivemos 2 empates, né? Que é Botafogo e Fluminense. 1 vitória e apenas 1 derrota. Então o desempenho do Rio não foi ruim, não. Então, meus amigos, essa foi a minha análise desse resumo, né, do Rio de Janeiro na 13ª rodada. Um grande abraço, até mais, valeu, fui!